Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Problema técnico aqui. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao painel Guarda, Convivência e Alienação Parental em tempos de isolamento social. Teremos como palestrantes desse painel doutora Lara Soares, Sabina Dourado e doutor Camilo Colani. Sou Rui Carlos, advogado, conselheiro seccional, e é um imenso prazer mediar esse painel, que versa sobre direito de família. E devemos chamar a atenção que esse ano a Lei de Alienação Parental faz 10 anos. E também temos uma lei que estabeleceu, a Lei 3.058, que estabeleceu que a guarda atual é a guarda compartilhada. Então, só tenho que parabenizar o AB por esse tema, por esses ilustres palestrantes, porque a Covid-19 realmente trouxe um grande impacto na relação de família. Mas, como estamos aqui para aprender e não para ficar conversando, chamamos a doutora Lara Soares, que vai falar sobre o tema a família e os critérios de ponderação dos direitos fundamentais na efetivação da dignidade da criança. Doutora Lara Soares é advogada, professora, mestra em Direito Público pela UFBA, conselheira da OAB Bahia, presidente da Comissão de Direito e Família da OAB Bahia e diretora do Instituto Brasileiro de Direito da Família de Seção Bahia. Doutora, a senhora tem 12 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, meu amigo Rui Carlos. É um prazer enorme fazer parte desse painel. Minha querida Ana Patrícia, Sabrina Dourado e o queridíssimo Camilo Colani. Estou realmente muito agradecida por este convite e estar do lado dessas pessoas amigas tão competentes para tratar de um tema que é existencial, como são as relações familiares e as suas implicações. A escolha do meu tema, eu gostaria de iniciar explicando isso, decorreu do recente episódio, conhecido nacionalmente, sobre a mãe que perdeu a guarda da filha de 12 anos, após denúncias de maus tratos e possível abuso sexual em cerimônia de iniciação no candomblé. A decisão, minha gente, que determinou a busca e apreensão da adolescente, Luana, teve, aliás, a sua identidade revelada, tamanha foi a comoção nacional, né? Foi proferida em razão de denúncia feita pela avó materna da criança, baseando-se em acusações gravíssimas, que não foram comprovadas. No dia 23 de julho deste ano, há aproximadamente um mês, 7 viaturas da Polícia Militar chegaram ao terreiro do candomblé, onde ocorria a obrigação de iniciação da adolescente Luana na religião. Ao abrir as portas, as pessoas foram surpreendidas com armas apontadas para dentro daquele local, um ambiente religioso. Os policiais militares responsáveis pela operação relataram no boletim de ocorrência que a adolescente trajava roupas brancas e aparentemente apresentava tranquilidade, nenhum hematoma e nenhum sinal de violência evidente também. Destacaram ainda, no boletim, que ela estava com os cabelos raspados. Pois muito bem. Ela e sua mãe foram conduzidas à delegacia e, após a perícia, concluiu-se, então, que não existiam evidências de lesões corporais e colheram o depoimento da adolescente, que afirmou ter raspado os cabelos voluntariamente. Por meio de algumas reportagens jornalísticas, mais precisamente na revista Época, que considero um veículo de confiabilidade,
consegui obter a informação de que os pais de Luana, a adolescente, que, como disse, já teve aí a sua identidade revelada, são simpatizantes do candomblé, ambos os pais, pai e mãe. E os dois já frequentavam o terreiro, embora não tenham sido iniciados na religião. Aliás, é bom que se diga uma coisa também. A avó paterna dessa criança é sacerdotisa e popularmente, então, chamada de mãe de santo. Os pais são separados e, desde pequena, Luana frequentou o local na companhia da mãe, com a ciência de seu pai. Percebam, portanto, que esse núcleo inicial dessa criança, pai e mãe, tinham ciência que ela ali estava, e ela também, uma adolescente de 12 anos, cuja vontade já é importante, também sabia o que estava acontecendo e voluntariamente estava ali. Muito bem. No último domingo, mais precisamente no dia 23 de agosto, quando fez o episódio Um Mês, o caso foi objeto de notícia no Fantástico, e então, acredito que nós, familiaristas, que nos sensibilizamos com essa notícia, esse tema, ele foi definitivamente, então, apresentado para o Brasil. E na reportagem havia também a demonstração de que este caso ele não é isolado. Então, incomodada que estou com esse lamentável episódio, eu escolhi hoje refletir brevemente, já também que não tenho muito tempo, sobre o papel da família na concretização dos direitos fundamentais e especialmente da dignidade da criança. Não somente, portanto, no que se refere à liberdade religiosa. Meus amigos e minhas amigas, esse é um exemplo de tantas e tamanhas outras atrocidades que no ambiente familiar as crianças e os adolescentes são submetidos, seja em tempos pandêmicos ou não. Nesse caso que ocorreu em período de pandemia, há uma evidente intolerância religiosa, e o convite hoje é para que nós possamos refletir sobre essa questão. Como pode um magistrado determinar uma medida absurdamente excepcional, que é a busca e apreensão de uma adolescente em um ambiente religioso sem nenhuma prova ou evidência de qualquer abuso ou agressão? Apenas sob a denúncia vazia da avó materna, que, lhes digo, é evangélica. Além disso, eu gostaria ainda de fazer aqui, fazer algumas provocações para que a gente possa refletir. E diante disso, diante deste caso, que é apenas um exemplo, é apenas um acontecimento, será que existem limites? E em caso positivo, quais são eles para que a família possa exercer a sua principal atividade, que é a de guiar e orientar uma criança ou um adolescente na concretização dos seus direitos fundamentais? Ou seja, quais são os limites de apresentação e inserção cultural, educacional, em suas variadas linhas, política e também religiosa, que é no que se enquadra esse exemplo aí, esse caso que eu acabei de trazer? Parece-me, a mim, e também à doutrina majoritária, que o limite está exatamente na reversibilidade do comportamento, da medida. Naturalmente, quando nos debruçamos sobre a ponderação dos direitos fundamentais, do incapaz, nesse caso, da adolescente. E isso, minha gente, tem a ver com os direitos tutelados que estão em ponderação. Essa avaliação, ela não pode ser realizada sem que nós estejamos debruçados sobre os detalhes e as peculiaridades do caso concreto. Eu gostaria de, ao reverso aqui, propor um outro exemplo, uma outra imaginação, para que a gente possa aqui fazer um exercício, portanto, de ponderação. Imaginem, os senhores e as senhoras, se nós estivéssemos diante de uma emergência médica. E eu aqui não vou nem trazer o caso das testemunhas de Jeová, que tem as questões conhecidas como transfusão de sangue, que nós temos aí o direito à vida em um ambiente de, portanto, ponderação. Mas eu quero trazer um outro exemplo, para que a gente não entre nessa discussão, que eu sei é profunda, e eu sei exige muito mais tempo do que o que eu tenho. Vamos imaginar um caso de uma emergência médica em que uma criança está perdendo muito sangue, e os pais desejem, ao invés de levar essa criança para o hospital, eles pretendam encaminhá-la para uma sessão espírita de cura, para uma dessas cirurgias que são conhecidas,
E, naturalmente, elas têm todo o meu respeito. E não é disso que não é isso que eu estou querendo aqui ponderar ou discutir. Mas, nesse caso que eu acabei de tratar, sobre a emergência médica, o direito a ser ponderado em detrimento da liberdade religiosa é a vida. E, mais uma vez, o critério é a reversibilidade dessa decisão não judicial aqui, mas dessa decisão familiar, desse comportamento familiar, que vai interferir na dignidade dessa criança, no bem-estar dessa criança e nos seus próprios direitos fundamentais, e talvez num dos mais preciosos aí, que é a vida. Neste caso, minha gente, me parece também que o critério é a reversibilidade, porque a morte é irreversível. E, portanto, neste caso, que eu acabei de exemplificar, me parece que a família ou qualquer outra pessoa poderia interferir. O direito à liberdade religiosa inclui as liberdades de culto, credo e crença, e, inclusive, a possibilidade de não se crer em coisa alguma. O sujeito, então, pode ser ateu. Entretanto, no caso que iniciei, falando aí de Luana, dos seus pais, da invasão àquele terreiro de candomblé, na sua obrigação de iniciação na religião, não é o que se vê. Ou seja, quando Luana, a adolescente, completar 18 anos, e se ela entender que aquela não é sua filosofia de vida, não é sua religião, não é a linha educacional que ela se identifica, ela tem a possibilidade de rever e de refazer. E, portanto, desse modo, existem situações que, independentemente da pandemia, são afeitas às relações de família, que questionam os limites do papel dos pais ou dos responsáveis na condução do bem-estar e da dignidade desse incapaz. Não existe uma fórmula pronta e fechada. A reversibilidade, este critério que eu acabei de utilizar, nestes dois casos que eu acabei de contar, é casuístico. Está exatamente presente nessa circunstância, nessas situações. Mas pode não ser ela. Então, em direito de família, me parece absolutamente impossível que a gente trate de uma fórmula pronta, que a gente entregue uma fórmula fechada, uma solução, com início, meio e fim, porque muitas vezes ela não tem. Né? Isso me lembra muito os processos estruturais, Sabrina, naturalmente fazendo aqui uma analogia, mas a gente precisa olhar com sensibilidade, com cuidado, e avaliar muito criteriosamente a ponderação desses direitos fundamentais em eventual conflito entre eles. No caso do juiz, eu estou convencida de que, antes de determinar essa medida absolutamente agressiva, poderia ter sido realizado, por exemplo, uma inspeção judicial. E nós advogadas, temos um papel fundamental no exercício desses direitos, na ponderação desses direitos, na orientação dos nossos clientes, na condução das nossas carreiras. E casos como esses, que acontecem diuturnamente. Vivemos, aliás, na cidade mais negra, fora da África. Vivemos numa cidade que as religiões, a diversidade disso, o sincretismo é evidente. Me parece que precisamos refletir sobre isso. Aconteceu em São Paulo, no interior. Sem sombra de dúvidas, poderia ter sido no nosso vizinho, aqui em Salvador. Então, eu lhe agradeço muitíssimo a todos. Fica o assunto para reflexão. Vou devolver a palavra para o meu presidente da mesa, meu querido Rui Carlos, e rigorosamente cumprir os meus 12 minutos. Muito obrigada, OAB, parabéns à diretoria, parabéns, minha querida Ana Patrícia, que está aqui representando essa diretoria incrível que nós temos, e devolvida a palavra, presidente. Muito obrigada pelo espaço. Parabéns, Lara, eu também acompanhei a situação dessa criança e realmente me entristeceu, porque também não é só o lado judicial da coisa, o impacto emocional nessa criança que viveu uma situação dessa, né? É impactante a situação. Bem, passamos então a nossa palavra agora, nossa vice-presidente, doutora Ana Patrícia, que vai nos trazer o tema YouTubers mirins do deslumbramento ao trabalho infantil. Responsabilidade parental. Doutora Ana Patrícia Danz Leão é vice-presidente da OAB Bahia, advogada formada pela UFBA em 2002, especialista em Direito Processual Civil pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA
e conselheira da Associação Comercial da Bahia, exercício 2020. A senhora tem 12 minutos. Obrigada, meu querido presidente Rui Carlos, grande liderança de Itabuna, e para minha satisfação, meu amigo pessoal. Hoje eu estou aqui numa responsabilidade, em uma alegria, uma honra, que talvez vocês não possam imaginar, porque eu estou dividindo um painel com Camilo Colani, que eu sou fã de carteirinha de Camilo, Lara Soares, que eu tenho uma admiração extraordinária, Sabrina Dourado, que é essa extraordinária professora que encanta a todos nós. Então, assim, eu estou realmente me sentindo honrada por dividir esse painel com vocês. Quero cumprimentar toda a nossa diretoria, na pessoa de Fabrício, meu presidente querido, Caixa Oliveira, mandar um beijo para Marilda Miranda, nossa secretária-geral, Maurício Li, Hermes Hilarião, que está fazendo esse trabalho extraordinário, está liderando esse congresso digital. E correndo, porque o nosso tempo é curto, hoje eu escolhi falar sobre os youtubers mirins, né, assim, do deslumbramento, né, dessa utilização dessa nova modalidade de comunicação ao trabalho infantil e a nossa responsabilidade parental. E eu falei responsabilidade parental propositadamente, já aqui querendo registrar, né, assim, a minha posição quanto à importância do nome, que nós evoluímos do pátrio poder, hoje no poder familiar, já tem uma grande discussão quanto à autoridade parental, mas eu ainda estou na linha que está querendo avançar para a responsabilidade parental dos genitores. E eu quero trazer para vocês, nesse curto espaço-tempo, uma reflexão. Esse ano de 2020, eu acho que não sei se todos, mas certamente muitos acompanharam, estão acompanhando, o caso da jovem Bel, do canal do youtuber Bel para Meninas, né? Bel é um caso interessantíssimo, porque ela começou o canal dela em 2013, mais ou menos, ela tinha 6 anos e minha filha tinha 5 à época, e Bel começou um canal com a mãe, inicialmente fazendo penteados de cabelo, a coisa foi crescendo, Bel hoje tem mais de 7 milhões, né, de seguidores no canal do YouTube, de maneira que toda a família se voltou para essa criança, hoje adolescente. Então, o pai que tinha uma atividade externa, deixou a atividade externa, foi passar a trabalhar cuidando do canal de Bel, a mãe se dedicou completamente ao canal de Bel. Hoje, Bel tem uma irmãzinha de 5 anos que também já tem um canal, desde o nascimento, ela já tem um canal, mas o caso de Bel chamou muita atenção, porque Bel começou com 6 anos e hoje ela tem 14 anos de idade, mas as atividades de Bel continuam muito infantis, né? Bel continua fazendo um comportamento, simulando um comportamento infantil, como se ainda tivesse 6, 7 anos de idade, seja na forma de se vestir, nas brincadeiras, no comportamento. E isso começou a chamar muita atenção da sociedade, dos internautas, sobretudo em razão dos desafios que a mãe dela, que se chama Fran, fazia. Algumas brincadeiras que assim, chamavam um pouco a atenção pelos maus tratos. Por exemplo, fazer umas brincadeiras de sorteio de produtos que iria bater no liquidificador. E aí, óleo, chuchu, chocolate, o que viesse, fazer aquela grande gororoba e ao final a menina tinha que beber. E em um determinado programa ela se recusou, e a mãe obrigou, ela se recusou até que ela tomou e vomitou. E isso começou a causar assim, uma série de inquietações na sociedade, e começaram a investigar essa menina. E descobriram que Bel, que começou às 6, hoje com 14, não tem amigos, porque a mãe e o pai é que pode dizer com quem ela pode se relacionar. Bel tem atividade extremamente comprometida de lazer, de desenvolvimento, além de ter horários extremamente rigorosos de gravação de vídeos, propaganda, publicidade. Isso gerou, em 2018, uma ação do Ministério Público, que, no meu sentir, até equivocada, porque o Ministério Público, naquele momento, em lugar que deveria ter, assim, buscado cuidar da criança, se preocupou com a utilização irregular de propaganda através dos programas. Eu não sei exatamente hoje como é que está, mas recentemente o Conselho Tutelar, por conta dessas denúncias dos internautas em relação ao canal de Bel, fez algumas visitas, isso desembocou com uma ação do Ministério Público, e agora sim, nessa ação do Ministério Público, se está apurando a questão dos maus tratos,
mas eu também não vi a questão do trabalho infantil, e é sobre isso que eu quero falar. Em que medida, né, essa utilização hoje das redes sociais, dos canais, pelas crianças, sobretudo pelas crianças, sai do lúdico, do infantil e passa a linha tênue do trabalho infantil, passando, assim, aquela criança a ser uma produtora, né, profissional de conteúdos para alimentar aquele canal, porque nós sabemos que o canal do YouTube, que inicialmente era um canal para divulgação de vídeos, hoje você consegue monetarizar os seus canais, ou seja, a partir de determinada quantidade de visualizações e de likes, isso significa um retorno financeiro para o dono do canal. E com essa monetarização dos vídeos, dos programas, dos canais, muitas crianças estão sendo utilizadas como as verdadeiras provedoras das suas famílias, deixando de ter o cuidado e o seu espaço como criança para terem uma atuação efetivamente profissional. E aí, alguns aspectos. Eu não tenho a menor dúvida, pela leitura dos princípios que nós temos na nossa Constituição, sejam os princípios, as garantias, inclusive as normas, sobretudo o artigo 229 da nossa Constituição Federal, que o direito à infância é uma garantia constitucional. Eu não tenho a menor dúvida de que os gestores têm uma responsabilidade, e por isso que eu gosto muito, Camilo, Sabrina, Larinha, Rui, da expressão responsabilidade, porque tira, né, na verdade, confere ao pai muito mais do que a questão do poder de estabelecer os limites, mas a responsabilidade de assegurar àquela criança, aquele adolescente, as condições de um crescimento digno, de uma formação existencial completa, e para isso é imprescindível que se tenha assegurado o direito à infância, que eu não quero falar em direito, eu quero falar em garantia, eu acho muito mais amplo, uma garantia à infância. E essa atuação dessas jovens, dessas crianças, não quero falar muito do adolescente, quero fazer um recorte mesmo para as crianças, não tem tido a atenção dos nossos órgãos públicos. O trabalho infantil, ele é proibido para toda criança, adolescente menor de 16 anos, havendo uma ressalva na nossa legislação para o trabalho infantil artístico, quando é possível, desde que autorizado por um juiz da vara da infância e da juventude, e essa autorização vem quando comprovado pela família que aquele trabalho artístico ele se reverte em um benefício de crescimento para aquela criança, um benefício cultural para aquela criança. Por exemplo, nós não podemos, de acordo com as jurisprudências, com as decisões, em verdade, dos nossos tribunais que nós temos, considerar qualquer tipo de propaganda, publicidade, como trabalho artístico infantil, porque não tem o ganho daquela criança em termos de cultura, mas sim uma promoção de marcas através da utilização da criança, que iria, então, caracterizar um trabalho infantil que é vedado pela nossa legislação. E aí vem a nossa questão. E a responsabilidade parental, né, dos genitores, independentemente do estado de casado, de presente ou não, porque a responsabilidade parental não tem nenhuma relação com a condição do estado civil dos seus genitores. É uma condição de ser pai e de ser mãe. Então, independente de estarmos em uma guarda unilateral compartilhada ou dentro de uma estrutura em que os pais estão ali convivendo, qual a responsabilidade e as consequências dos pais que não observam e não cuidam dos seus filhos, que não estão zelando pelas suas crianças, estão permitindo que essas crianças sejam preterindo esta infância em prol de uma produção econômica efetivamente. E, assim, é importante ficarmos atentos que essa profissionalização dos canais pelas crianças não acontece apenas quando você tem horários determinados de veiculação de vídeos, quando você tem a obrigatoriedade daquela produção, mas também quando aquela criança consegue se caracterizar a profissionalização, quando aquela criança começa a receber presentes das marcas, e através destes presentes, aquela criança começa a divulgar aquela marca, abrir os presentes nos vídeos, porque o que ela está ali fazendo não é um momento lúdico, mas sim uma promoção de uma marca, e muitas vezes até sem a contraprestação pecuniária direta, porque não é necessário
que haja a contraprestação pecuniária direta para catalisar, por exemplo, o trabalho infantil. E aí, a partir do caso de Bel, que eu acho um caso muito emblemático, porque nós temos uma menina que começou na fase infantil mesmo, né, de 6 anos, e hoje está com 14, e me parece, pelo que eu tenho acompanhado, que ela teve suprimida dela a infância, o direito de correr na rua, de brincar com as amigas, tendo obrigações de gravação de vídeos, de produção de conteúdo, obrigação de bater meta de curtidas, de seguidores, promovendo aquele canal, o verdadeiro ponto de sustento daquela família. Eu preciso, eu quero refletir quais seriam as consequências. Óbvio, e aí sem querer tirar a responsabilidade do canal do YouTube, que é uma propriedade do Google, que tem uma responsabilidade, e também sem pretender excluir, eximir de responsabilidade as marcas que estão se aproveitando do trabalho infantil para autopromoção, mas fazendo efetivamente um recorte quanto à responsabilidade parental em razão do nosso painel. Eu sei que está chegando no final, Rui. Eu quero, assim, refletir com vocês quais seriam as consequências. Eu, particularmente, acho que as consequências de suspensão do poder familiar ou perda são muito gravosas para a criança. Mas talvez, e eu quero promover essa reflexão, nós temos na lei de alienação parental uma gradação de penalidades para os genitores, que pode ser, no meu entender, aplicada, que vai desde advertência, multa, proibição do canal, restrição de utilização, ou até mesmo modelar o perfil, o modelo dessa utilização, de maneira que estas crianças possam utilizar disso como uma diversão, sem prejuízo da sua infância e afastando da questão do trabalho infantil. Meu tempo acabou, eu tinha muito para falar, eu vou deixar apenas essa reflexão e quero concluir para vocês com um trecho da música Aquarela, que é de Toquinho, que para mim diz muito sobre a nossa responsabilidade enquanto genitores com as nossas crianças, que diz assim: um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Nós não podemos brincar com a infância das nossas crianças. Não tem como voltar atrás. Então, eu quero fazer esse alerta de forma muito breve. Eu acho que essa utilização das redes sociais, dos canais por crianças, demanda um olhar especial do poder público, da família, como diz a nossa Constituição no artigo 229, responsabilidade da família, da sociedade e do Estado velar pelas nossas crianças, inclusive contra os seus direitos imateriais. Então, com essa reflexão, de forma muito breve, eu quero dizer para vocês da importância e da nossa responsabilidade quanto ao futuro das nossas crianças. Muito obrigada. Parabéns, Ana. Realmente, a palestra excelente a sua. E esse caso da menina Bel realmente é uma situação que tem que ser estudada melhor. Eu acompanhei um pouquinho essa história da Bel e parece que realmente a criança perdeu a infância dela trabalhando nessa situação para atender às necessidades da família. Bem, damos seguimento. Vamos ouvir agora a doutora Sabiana Dourado com o tema Dilemas da Guarda em Tempos de Pandemia. Doutora Sabiana Dourado é advogada, consultora jurídica, coordenadora e professora do Descomplica Jus, mestre em Direito, mentora de jovens advogados e autora de obras jurídicas. Doutora, a senhora tem 12 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, gente. Uma delícia ouvir essas duas mulheres. Fala sério. Que maravilha, eu estava aqui encantada, acompanhei de perto a casuística que a Larinha trouxe, aprendi agora com Patrícia, eu não sabia da situação específica da Bel, é um tema que me preocupa como mãe que sou, de 2 meninos, um de 6 anos e um de 12, e acompanho o movimento dos youtubers da vida, e uma satisfação estar aqui nesta mesa, nesse painel. Já peço o bis, por favor, nós 4 precisamos nos lides consorciar em outro momento para falarmos sobre esse tema.
Não sem razão, nós três vamos falar para depois ouvirmos o mestre, essa criatura queridíssima. Então, tudo tem um propósito. Eu queria cumprimentar o nosso presidente, doutor Rui. Quero parabenizar a toda a diretoria da UAB. Patrícia, você nos representa. Parabéns, a tua atuação, a tua postura. Queria homenagear a diretoria em seu nome e também agradecer a equipe técnica que está aí no Brainstorm fazendo esse trabalho lindo para que a gente possa estar ao vivo. Eles têm trabalhado incansavelmente, então uma salva de palmas aí e manifestações no YouTube também para toda a técnica que está nos ajudando e nos acolheu de forma tão carinhosa aqui nos bastidores antes de começarmos. Mas para que não se opere a preclusão, eu preciso também começar a suscitar alguns temas relacionados a dilemas de guarda. Eu queria começar dizendo que nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. E a gente, de repente, em março do ano presente, todos nós fomos surpreendidos, cada um ao seu tempo e modo, com uma pandemia, a necessidade premente de que nós nos isolássemos, praticássemos o distanciamento social, aquele vírus que eu, particularmente, confesso a vocês, eu vi ali no noticiário no início do ano, na China, e com o meu jeito empático de ser, ficava pensando assim, meio romântica, nossa, tomara que eles fiquem bem, nossa, tomara que as coisas lá se resolvam, mas eu lhes confesso que eu não imaginava que o vírus ia chegar à minha casa, que o vírus ia chegar à casa das pessoas, e, obviamente, ia resvalar o regramento de guarda que está estabelecido e se passou a estabelecer a partir de um cenário pandêmico. Nós, inicialmente, fazendo uma rápida digressão, imaginávamos que ficaríamos ali por 14 dias, impossibilitados. Vocês lembram disso, gente? De retomarmos as nossas atividades? Então, fechamos tudo, né? As faculdades encerraram as suas atividades. Eu me lembro que eu tinha voltado de uma viagem, uma palestra, e disse, pronto, a vida parou. Então, não tive a atitude de fazer muito acúmulo de abastecimento, mas sim, fizemos mercado, cada um ao seu modo, da forma como lê, com as suas lentes, buscou se adaptar e logo vieram os dilemas relacionados à guarda. Dentro desse contexto, um dos dilemas que se estabeleceu foi de estabelecidos regimes de guarda e de convivência por decisões judiciais ou através de ajustes amigáveis, a necessidade de tentar readequar àquele cenário diante de um contexto que não durou apenas 14 dias. De logo vieram algumas iniciais decisões judiciais. Eu cito aqui para vocês, por exemplo, uma decisão que acabou sendo confirmada pela terceira Câmara Privada do Tribunal de Justiça de São Paulo, de um pai que, vindo da Colômbia, ele teve negada a possibilidade de ter acesso à sua criança, tendo em vista que ele teria vindo da Colômbia, enfim, ele teria feito viagem internacional e poderia pôr em risco a integridade física da sua filhinha dentro desse contexto pandêmico do risco de se contaminar. E surgiram muitas polêmicas. São muitos dilemas, né? Afora temas e casuísticas específicas, e Lara foi muito precisa quando ela disse, a gente precisa que nesse nosso ambiente, nós estamos conversando entre colegas, entendermos de forma muito madura e serena que no âmbito familiarista não se tem decisão pronta, não se pode engessar e aplicar uma mesma casuística a todos os casos concretos. Né? Nós temos uma situação inicialmente posta de se restringir um regramento de guarda, como aconteceu no caso deste pai, em alguns outros diversos precedentes que eu poderia trazer aqui para vocês, mas o tempo é curto, em que, por situações variadas, de fato, dentro de um tempo limitado, estabeleceu-se a necessidade desse distanciamento, ou, insisto, essa é a minha posição, dentro de um limite de tempo e da razoabilidade e da necessidade. A nossa fala em litisconsórcio das três é muito clara nesse sentido, de preservação da tutela de proteção à criança e não um capricho, muitas vezes, que surge em razão da frustração do vínculo, da raiva, da mágoa. Nós todos sabemos que é difícil lidar com o projeto familiar que foi frustrado, e eu não posso aqui deixar de compartilhar com vocês que, sim, dentro de um contexto inicial e de situações casuísticas de pais, mães que estão na linha de frente, né, ali nos hospitais, lidando diretamente com o risco iminente de contágio, a necessidade de que se tutele a proteção integral
àquela criança ou adolescente, tendo em vista que esse é um preceito constitucional que a gente nem precisa discutir aqui. Mas com o passar do tempo, percebe-se também, e esse é um dos dilemas que eu gostaria de trocar ideias, e eu quero inclusive ouvir vocês, depois podem ir lá no meu Instagram, @SabrinaDourado, e a gente trocar ideias. Eu percebo que dentro deste movimento, muitas vezes de um adoecimento, e me felicita muito, como processualista que sou, como Larinha, é ver um CPC que destaca, inclusive, esse adoecimento, e diz que o juiz deve suspender o processo para que a família possa submeter-se a um tratamento, porque muitas vezes nós estamos diante de um momento que é o adoecimento patológico da vida afetiva dessas pessoas. E eu percebo que um dos dilemas que a gente tem enfrentado hoje, e eu quero compartilhar com vocês pelo dilema que eu enfrento na minha advocacia, muitas vezes um desses genitores tem utilizado a pandemia para lidar com um regramento de guarda que haveria de se manter como compartilhada, dentro de um novo redirecionamento, e aí você tem diversos grandes nomes familiaristas sinalizando uma manutenção de um tempo maior com o genitor em detrimento do outro, né, ali para se checar dentro do contexto da atividade que é desempenhada. Esse pai está trabalhando, essa mãe está trabalhando no regramento de home office, essa criança ela é cuidada por terceiros, inclusive tem se sinalizado, o transporte dessas crianças e adolescentes é feito através, né, de um carro particular ou através de um transporte público, para que a gente conseguisse afinar, de fato, a realidade dessa guarda, que eu entendo não pode ser utilizada como uma ferramenta para a manutenção daquele status quo, né, de macular uma relação que se encerrou. É duro, volto a insistir, a gente entende que a frustração de um projeto de vida, salvo melhor juízo, a gente não constrói uma família, não pensa, obviamente, num casamento para que ele se encerre rapidamente. Então, eu aqui, inclusive, cito o Conrado Paulino, que diz, olha, todos nós somos muito gente fina, mas em meio a um rompimento familiar, a gente precisa entender que os pais, eles estão realmente carecendo, inclusive, desse suporte para ter esse equilíbrio com a criança, e sem falar a necessidade, então, de observarmos esta série de casuísticas concretas. Um ponto alto que eu não posso deixar aqui, apesar do curto espaço de tempo, também de compartilhar com vocês, é que os avós, eles foram objeto inicial de preocupação, não é? É preciso, inclusive, manter a criança com um dos genitores apenas tendo em vista a possibilidade, quando, por exemplo, nesse ambiente familiar, os avós estão presentes, o convívio é muito marcante, mas, ao mesmo tempo, eu convido vocês aqui a revisitar que muitos são os avós jovens, né, que estão postos, né, dentro de um contexto, um cenário moderno, e eu vejo muito, a gente tem que ter esse compromisso enquanto colegas, né, na respeitabilidade ao afeto compartilhado desse menor, e não utilizarmos estratégias, eu não sei se vocês me entendem, aqui citadas, como do tipo, não pode-se ter acesso, não, ao pai, ou não se pode ter acesso à mãe, para eu não ter predileção na fala, tendo em vista os avós, não, tendo em vista que é uma babá que vai cuidar dessa criança. O que a gente precisa é ter um discernimento de cuidarmos dessa casuística concreta de forma muito amadurecida, analisarmos a tutela de proteção integral a essa criança e esse adolescente, para que a guarda possa ser vivenciada da melhor forma possível. Eu, aqui, pensando na palestra, listei alguns riscos do que eu quero compartilhar com vocês, do que é manter uma criança, um adolescente sem contato, 100% de contato com o seu outro genitor ou genitora. Por exemplo, eu trago aqui para vocês a questão relacionada à ausência afetiva de crianças, né, em relação ao pai e à mãe, e a noção existencial que essas crianças têm de que seu pai ou sua mãe pudessem ter falecido. Essa é a primeira figura associativa. Caros e caras, olha o que eu lhes disse, eu estou fazendo essa palestra aqui muito emocionada, porque, repito, eu sou mãe, eu também estou inserida num contexto social e tenho uma base familiar e penso demais nos meus filhos aqui, dentro da relação harmônica familiar que eu tenho, né? Já são muitos os danos causados. Imagine diante de um contexto em que essa criança está sendo
vítima de alienação parental. Ela está sendo impedida de ter qualquer contato, como eu tenho casuísticas concretas aqui, sem ofensa a sigilo profissional, com o seu genitor, genitora, muitas vezes por conta dessas questões. Então, a configuração, eu fiz uma pesquisa, inclusive, de que esse pai ou essa mãe pudessem ter falecido, né? De que não haveria mais amor dentro daquele contexto. Afora outras tantas questões que podem surgir de ordem psicológica e poderiam atingir essa criança, lhe causando danos, muitas vezes, que eu diria são irreparáveis ou de difícil reparação. A primeira, né, dessas construções, já pensando em saídas, já que eu estou falando em dilemas, é convocar a todos a trabalharmos no Exército em prol da autocomposição no cenário familiarista, entendendo que não sei lhes dizer se haveria sucumbência em demandas familiaristas. Eu me pergunto muito sobre isso, né? Será que há um ganho ou perda? Claro, existem situações extremas, mas a gente precisa realmente advogar para os incapazes, né? Isso ficou muito claro na fala de Lara, isso ficou muito claro na fala de Ana, não é? A gente precisa, e muitas vezes eu chego para o meu cliente e digo, olha, eu preciso que você entenda que você tem um litisconsorte, né? Seus filhos, suas filhas são litisconsortes nessa relação. Eu tenho um compromisso ético com a tutela de proteção integral a essas crianças, a esses adolescentes. Uma vez que nós sabemos que o judiciário hoje já vive, inclusive, uma pandemia judiciária, a partir do momento que, dentro desses dilemas, a gente se permite trabalhar dentro de uma estrutura de autocomposição segura, dinâmicas de advocacia sistêmica, práticas restaurativas, a gente começa, inclusive, a elevar a posição desses pais na melhor compreensão acerca do regime da guarda, da minimalização de práticas como a prática da alienação parental, que a gente sabe que são tão dolorosas, né? As varas de família, senhores e senhoras, estão assodadas. E a gente precisa realmente revisitar esse contexto para que a gente possa auxiliar essas pessoas, doutora, preservando... Tem 2 minutos, doutora. Quantos minutos? Encerrei meu tempo já? Eu fiquei sem entender quantos minutos, qual o tempo que me falta, mas para encerrar, eu acho que eu tenho 2 minutos. Desculpa, senhora. Não, nada. A interrupção é justa e é mais do que razoável, a gente tem um compromisso com o tempo. Então, o que eu ia lhes dizer é que a gente precisa realmente, na minha finalização de fala, deixar aqui um convite a todos para que a gente realmente possa revisitar, inclusive, a nossa atuação, porque é também um dilema. Quando você já lida com um contexto familiar dificílimo, que a gente tem essas discussões acirradas de guarda dentro de um cenário pandêmico, dentro de um contexto em que já há um volume de processos jurisdicionais e o próprio assodamento da máquina, em que já se fala em pandemia judiciária, buscarmos utilizar essas práticas para que a gente possa adequar, à luz de cada caso concreto, e daquela situação peculiar, um desenho chamado design, o design de um conflito que seja adequado para a tutela de proteção integral a essa criança, primando pela preservação dos seus interesses, focando, tendo foco, um novo mindset, para que esses pais entendam a necessidade de um convívio recíproco. Repito, há casuísticas extremas, porque eu sei que há colegas que estão me ouvindo dizendo, doutora, mas você não sabe, eu tenho um processo em que você não sabe como é que se comporta o genitor, você não imagina o que é a genitora. Sim, a casuística é a docilidade do que é o direito de família. Lembrando também aos colegas que a gente precisa se colocar no sistema como pessoas que vamos auxiliar, né, esses indivíduos, inclusive a ter clareza acerca das suas decisões. Eu sempre trabalho a investigação ao meu cliente do porquê que ele está tomando aquela postura, né, do porquê que de fato, aquela criança não pode ver o pai, por que realmente, né, não se poderia viabilizar um regime de convivência, havendo a tutela de proteção integral? E eu só não gostaria de permitir que a pandemia fosse utilizada como uma ferramenta para a má-fé. Nós não podemos esquecer que a nossa base deve estar estruturada na dinâmica da boa-fé, da função social das relações. E, para finalizar, eu não poderia deixar de finalizar com oração, porque eu acho que é um momento de oração. Lembrando que a família, ela comece e ela termine sabendo onde vai. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força
que brota do amor. E que o amor desses filhos esteja além do rompimento da relação. Obrigada. Parabéns, realmente, temos que aplaudir. A gente fica até emocionado lá de cá, assistindo, a gente fica meio simbólico da emoção, mas vamos dar seguimento. Eu não vou falar, não, eu vou passar logo para a Camila aqui a bola, porque o emocional aqui balançou um pouco agora. Então, vamos ouvir agora nosso querido Camilo Colani. Ele vai falar sobre o tema guarda e isolamento social, conceitos, uniformes e situações diversas. Dr. Camilo de Leles Colani Barbosa é advogado, mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, professor de Direito Civil dos cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu, da Faculdade Baiana de Direito, professor de Direito Civil dos cursos de graduação, pós-graduação Lato Sensu e mestrado, doutorado em família da UFSAL, presidente regional da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Uma boa tarde a todos, obrigado, Rui. Eu vou fazer uma saudação muito rápida, dizendo o seguinte: de todos os meus títulos acadêmicos e profissionais, eu sempre começo pelo advogado. Eu sou advogado e hoje estou na minha casa, presencialmente, mas na casa virtual da OAB. E muito me honra todas as vezes que eu sou convidado a falar pela OAB. A primeira vez que eu palestrei na Bahia, já morando na Bahia, foi em julho de 2003, no Encontro Sertanejo de Advogados em Rio de Contas, uma promoção da OAB Bahia, na época a presidência do professor Thomas Bacelar. Então, eu faço a minha saudação na presença da doutora Ana Patrícia Dantas, que é minha colega, minha amiga e é vice-presidente, honrando esta casa, honrando a advocacia, como advogada e como mulher, a quem todos nós temos profunda admiração. Então, Patrícia, é em seu nome que eu homenageio a advocacia baiana, a nossa advocacia. E eu sou membro da advocacia baiana, tenho OAB Bahia já há pelo menos 7 anos, com um certo atraso, mas desde então procuro honrar a nosso exercício profissional. Eu ia falar uma coisa baseado totalmente no clássico Valdir Grisardi Filho, A Guarda Compartilhada. Mas a fala da Sabrina me balançou emocionalmente e intelectualmente. E eu gostaria de começar por uma observação pequena a respeito desta questão da ausência do pai ou ausência da mãe. Utilizando um raciocínio que eu tenho feito há muito tempo, que é a questão da memória. Já tem algum tempo, a humanidade está terceirizando as memórias humanas para memórias virtuais. Nós estamos terceirizando as nossas memórias. Não é preciso lembrar mais coisas boas ou coisas más, coisas conceituais ou não, porque eu tenho essa memória a qualquer tempo. Por exemplo, quando foi que eu vi Ana Patrícia a última vez? Eu não me lembro, mas eu vou ver, foi numa aula lá da pós-graduação. Eu vou ao celular, vou ao computador e encontro este momento. Eu participei de um congresso internacional semana passada e havia um professor que era a cara de um ator de Hollywood, que eu não lembrava o nome. Enquanto ele palestrava, eu fui aqui no Google, ele é a cara do John Malkovich. Eu não lembrava John Malkovich. Só que o não lembrar o John Malkovich não é nada perto de uma criança que não lembra quem é o pai, que não tem a memória de quem é o pai, ou a mãe. Ou pior, além de não ter a memória, de fato não tem o pai. Por quê? 5.500.000 crianças brasileiras não são registradas pelo pai. Não tem o pai no registro, formalmente, e não tem o pai de fato. Essa ausência de memória, que é um tipo de alienação parental do Estado como um todo, por uma falta de responsabilidade, ela vai pagar o seu preço, inclusive um preço criminal, um preço na segurança pública. Nós temos pesquisas indicando isso.
nas fundações Casa de Amparo aos Menores Infratores, nós vamos encontrar praticamente 100% sem pai. Então, essa questão da falsa memória é muito, da memória da ausência do pai, de não ter pai e, portanto, não ter memória, ela é fundamental, ela pega um direito humano, artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é o direito de cada um de nós ter a família, mas não é só ter a família, como a Ana Patrícia falou, não é só ter a infância, mas é ter todo o processo idílico, o processo das brincadeiras, o processo do lazer, o processo da diversão, como diria Helena, minha filha Patrícia, o processo do direito à felicidade, papai, que está na Constituição Americana. Minha filha de 13 anos veio com essa outro dia porque escutou uma aula minha. Esse processo, esse direito, foi atingido ferozmente pela pandemia. Nenhum de nós sai dessa pandemia igual. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ser o mesmo. Se eu quiser citar Ortega e Gasset, o homem é ele e suas circunstâncias. O Camilo de hoje não é o Camilo de 6 meses atrás. A Patrícia não é a Patrícia, a Lara não é a Lara, o Rui não é o Rui. Sabrina não é Sabrina. Todos nós sairemos diferentes. E se nós saímos diferentes, as nossas relações saem diferentes. Saem diferentes também. E aí? Eu trouxe aquilo que seria o título da minha fala de hoje, que é uma expressão sobre a diferença de guarda alternada e guarda compartilhada. Os conceitos uniformes nos dizem que guarda alternada, 2 pontos, abre aspas, Valdir Grisardi, ela é inconveniente à consolidação dos hábitos, dos valores, dos padrões e das ideias na mente do menor e à sua formação de personalidade. Ela significa o compartilhamento de tempos iguais. Uma semana com o pai, outra semana com a mãe. É 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Ela é conceitualmente repelida, historicamente, em prol da guarda compartilhada. O pai fica hoje, segunda-feira, hoje é sexta-feira, pega hoje a criança, mas no sábado ela vai com a mãe para o curso de catecismo, domingo o pai pega para ir a um passeio, segunda-feira a mãe leva na escola. Isso acabou. Não sei por quanto tempo. Eu não posso ter essas indas e vindas diárias ou a cada 2 dias. Eu tenho que repensar isso. Então, essa guarda alternada, que foi tão criticada, por incrível que pareça, nesse novo ambiente, ela passa a ser uma opção. Fica 15 dias aqui, antes de ir para a casa da mãe, faz-se uma avaliação de transmissibilidade, ou ainda, não vai para a casa da mãe, porque a mãe convive com a avó, e a avó é um grupo de risco. Então, eu preciso ter a consciência de que essa pandemia não pode usar velhos conceitos. Conceitos mudaram, ou melhor, a pandemia mudou as circunstâncias, os conceitos têm que ser adaptados. E aí eu vou fechar com uma observação de Lara, que nesses meus 28 anos de advocacia efetivas, a minha primeira OAB como advogada é de fevereiro de 98, 28 anos e meio, eu pouquíssimas vezes vi inspeções judiciais. Você falou muito bem. São muito pouco usadas. E se tem um ambiente em que a inspeção judicial é fundamental para quebrar essa retórica da advocacia, porque nós, advogados, somos parciais, nós precisamos ser parciais, nós defendemos a nossa parte. Aquela parte que nos contratou, aquela parte que confiou em nós. Nós não temos a obrigação da imparcialidade. Eu vou defender com unhas e dentes aquilo que eu acreditei ao assumir o patrocínio daquela causa. Patrocínio, aliás, vem de pai. Patro. Então, o que eu quero dizer é preciso provocar o Poder Judiciário. Inspeções, sim, verificações diretas das condições alegadas em petições, para que haja essa proximidade circunstancial. Eu sei que meu tempo está acabando, eu queria só concluir dizendo que, para mim, foi uma honra muito grande, estar com Lara, com Ana Patrícia, com Sabrina, sob a mediação do Rui. Lamento ter sido tão pouco tempo, mas vamos lançar uma sementinha aqui para continuar essas discussões. Muito obrigado mesmo.
Parabéns, Camilo. Você ainda tinha 4 minutos ainda, Camilo. Dava para falar mais um pouquinho. Estava indo muito bem. E, como tudo que é bom, né? Dura pouco. Eu estou aqui lisonjeado, emocionado. Eu fiquei com medo das 16 horas, Rui, me perdoe, porque o meu relógio aqui do computador já deu para 16 horas. Eu falei, vamos sair da sala, vamos expulsar a gente aqui daqui a pouco. Desculpe. Então, me sinto lisonjeado em estar com esses palestrantes tão ilustres e chegamos ao final de nosso painel. Agradecemos a presença de todos e todas, especialmente de vocês que nos presentearam com essas palestras maravilhosas. E parabenizamos a OAB Bahia por esse grandioso evento, né? Em um momento de pandemia, dentro de casa, e a gente está recebendo esse presente da OAB. Realmente está de parabéns toda a equipe que está trabalhando para trazer esse conhecimento até nossa casa, que está vindo em nossa casa. E convidamos a todos para permanecer na sala para o próximo painel. Deixa eu só pegar aqui o nome rapidinho. Estado Democrático de Direito e Direitos Fundamentais. Então, não saiam da sala, permaneçam e sigam conosco. Um abraço a todos.